falar não vão falar nunca. Uhum. Tem uns que eu entrevistei, mas eles não querem tornar público, eles não querem dar palestra. Contaram para mim, acharam que tinha que contar, porque eu escrevi a história deles num desses livros de sobreviventes. Alguns adoram dar palestra, vão dar palestra. Né? O Urso demorou para autorizar você publicar a história dele. Demorou né? muito, demorou muito. Demorou muito. Você Foram entende? anos conversando. Você entende por que a demora assim? Não sei por quê. Até que o dia que ele falou, pode, muda meu nome e manda bala. Eu falei, tá bom. Você já conversou com um parente dos nazistas para ter relatos de alguns deles também? Uma história muito doida. Esse Gabriel que eu falei, que namorou com a filha do nazista, quando a gente foi no Inteligência Limitada, me lembro até o dia, quarta-feira de cinzas, talvez há 3 anos, quarta-feira de cinzas, toco o celular. Ô, tudo bem, tudo bem? Olha, aqui é fulano de tal, não vou lembrar o nome dele agora, até gostaria de lembrar. Eu vi a entrevista com vocês e tal. Você tem um tempo para conversar? Eu falei, tenho. Então, eu sou neto do Stangl. Eu vi a entrevista de você, sou neto do Stangl, eu gostaria de conversar com o Gabriel, encontrar vocês. Pô, legal, porque nós estamos querendo encontrar a filha aqui. Era a tia desse cara, né? Reencontrar com ela e tal. Aí ele foi na casa do Gabriel, nós 3 juntos, a gente se encontrou. Quem foi o Stangl? Desculpa. O Stangl foi o comandante de Treblinka. Treblinka, 900 mil judeus foram mortos em 1 ano. E o Stangl era o comandante do campo, era quem organizava esse campo, quem fazia o campo funcionar. O Stangl foi preso na Volkswagen do Brasil, levado para ser julgado na Alemanha. A Áustria, porque ele era austríaco. A Alemanha, Israel pediu a extradição, o Brasil mandou ele para a Alemanha. Ele foi condenado pela morte de 400 mil, mas morreu de infarto 2 anos depois de ser condenado. E ele era neto desse Stangl. Aí ficamos conversando, e ele falou, não, meu avô era bonzinho, eu me lembro de eu sentado no colo dele, conversando com ele, batendo papo, visitei na prisão em Brasília. E esse cara hoje era da esquerda, era petista. Quer dizer, era um cara que se o Stangl soubesse, matava ele, porque o Stangl matava os comunistas. Né? Então, ele não seria muito fã do Neto. Mas o Neto era pequeno na época que ele conheceu o Stangl ainda. E tinha uma relação normal, né? Falou que a tia não ia querer conversar com a gente. Ficamos assim, conversamos um dia inteiro lá, ficamos algumas horas conversando com esse sobrinho dele. Mas o Gabriel fala a mesma coisa. O Gabriel conheceu o Stangl pessoalmente. Domingo ele ia na casa da namorada e tomava café, chá com o Stangl. E o que o Gabriel fala, que eu acho uma coisa impressionante, que ele fala isso. Quando a gente ouve falar de um cara desses, você imagina um carrancudo, sei lá, um psicopata, ruim, um monstro, um assassino. Eu tenho quase uma visão do demônio. Externa mesmo, sabe? Um cara fechado, sei lá. Uma pessoa extremamente normal, como a gente. Extremamente normal. Ele não era um extraterrestre que chegou na Terra e falou, eu vou matar milhares de pessoas. Não, ele era uma pessoa absolutamente normal, antes da guerra, organizou de uma maneira burocrática o assassinato de dezenas, centenas de milhares de pessoas, acabou a guerra, ele não matou mais ninguém. Não é que ele tinha prazer em matar, ele não era um psicopata, ele não era um assassino serial. Ele era um cara que recebeu ordens de organizar o assassinato de centenas de milhares de pessoas da maneira mais eficiente possível, fez aquilo da maneira mais eficiente possível, se aproveitou daquilo, porque, como eu falei, viveu muito bem, né? Deve ter roubado casacos para a esposa. Colheu os espólios da guerra. Tinha 3 filhas já nessa época, viveu. Só que o Gabriel falava, ele me dava dinheiro para ir no cinema com a filha dele. Provavelmente sabiam que ele era judeu.
Tem como não saber. É. Mas a pessoa absolutamente normal. Então, esses nazistas são absolutamente normais. Não são extraterrestres. Isso é mais Mas assustador. Isso é o mais atitudes assustador. Isso é mais assustador. Exatamente. Lá ele já usava a câmara do gás. Em Treblinka, a câmara de gás era por motor a diesel que jogava o A CO2, combustão. não era o Zyklon. Uhum. Não era o Zyklon B. Eram construções de madeira, jogavam o CO2 lá dentro, o gás carbônico, e intoxicava as pessoas. Em 2 horas morria todo mundo. A outra era em 20 minutos, né? Depois que O eles Zyklon B era mais aperfeiçoaram. eficiente, por isso que eles partiram para o Zyklon B, e mais econômico. Uhum. Por que eles tinham a preocupação de transformar, por exemplo, a câmara de gás